Recuperação. Eu sou Tamires Moraes e hoje nós vamos fazer exercícios respiratórios. Todo mundo sabe, né, que a gente está vivendo uma pandemia de uma doença que ataca os nossos pulmões. Então, o que acontece? Se o nosso pulmão está treinado, ele tem menos chances. Isso não é uma prevenção da doença, tá? Deixa eu já explicar isso. Mas se você for contaminado ou se futuramente você tiver uma outra doença pulmonar, provavelmente você vai se recuperar mais rápido se o seu pulmão for treinado. E mesmo que você tenha tido a doença, né, você vai ter o seu pulmão menos lesado. Ou seja, as chances de você ter uma fibrose, ou seja, uma cicatriz, vamos dizer assim, no seu pulmão, por conta da doença, vai ser muito menor. Então percebam, quando a gente faz uma cirurgia e tem um corte, né? Muitas pessoas às vezes têm um queloide ou tem fibrose mesmo por dentro, né, do corte, né? A parte que a gente não consegue enxergar. Então, se você massageia esse corte, né, depois de tirar os pontos, é claro, né? Se você massageia, estica essa cicatriz, a chance de você ter fibrose é muito pequena. E a mesma coisa vai acontecer nos nossos pulmões. Então, hoje, a maioria dos exercícios, né, alguns eu já conhecia, e a maioria deles a gente vai por orientação de um fisioterapeuta especializado em fisioterapia respiratória, que é o Matheus Giuppone, aqui da nossa cidade de Cruzeiro, tá bom? Então, antes de começar as aulas, vamos para a nossa mensagem, que é a seguinte: tudo é amor. O que não é amor é um pedido de amor. Então perceba, né, quando aquela criancinha está fazendo birra, ela está chamando a sua atenção, ela está pedindo amor para você. Então, ao invés de bater, né, de retrucar ou qualquer coisa assim, que tal mudar a sua postura e tratar essa pessoa, não estou falando só de criança, hein? E tratar essa pessoa com mais amor. Talvez é a única coisa que ela precise para que ela acalme os nervos e pare de precisar fazer birra, entre aspas, tá bom? Então, você vai precisar de uma bexiga. Se você não tiver bexiga, não tem problema, tá bom? Eu vou dar aqui alguma opção para você fazer sem a bexiga. O segundo material que a gente vai precisar é uma faixinha elástica, que é opcional, e você pode usar ou uma toalha de banho no lugar, uma toalha de rosto, tanto faz. E se você tem alguma limitação de fazer a abdução ou aqui a elevação, né, dos ombros, qualquer movimento dos ombros, você não vai fazer, tá? Você vai fazer só a parte respiratória. É que aqui, como eu sou da educação física, né, eu já quis aproveitar para a gente trabalhar um pouquinho de mobilidade aqui dessa região, porque o que acontece? Muitas vezes o nosso peitoral é muito encurtado e as nossas costas não têm força para puxar para cima, e nessa região fica o diafragma, que é muito importante para a nossa respiração. Então, além de movimentos de alongamento do peitoral, nós precisamos ter uma cintura escapular, entendam, como toda essa região, móvel, para que a gente tenha uma postura boa e não fique comprimindo o nosso diafragma e dificultando a nossa respiração. Então eu vou juntar, né, unir o útil ao agradável. Mas se você tem alguma limitação nos ombros, faça só os exercícios respiratórios. Uma recomendação do nosso físio, né, orientador aqui nessa aula, é que se você tem DPCO, que para quem não sabe é a doença pulmonar crônica obstrutiva, se você tem esse tipo de doença, não faça esses exercícios sem o acompanhamento de um fisioterapeuta, tá bom? Então, se você tem, provavelmente você sabe, porque é uma doença que dá muita dificuldade durante o respirar. Então, respirar é uma ação muito complicada, muito cansativa, muito difícil. Então, se você tem, provavelmente você sabe. Se você começar a fazer os exercícios e sentir qualquer desconforto, tontura, qualquer coisa assim, relaxa
e aí você percebe aí no seu corpo se você deve continuar ou não. O seu corpo vai falar com você. Mas, se você não tem nenhuma limitação, faça esses exercícios, pode escolher um por dia, pode fazer um de vez em quando, um dia sim, um dia não, mas tente fazer esses exercícios, porque se caso você for contaminado ou tiver alguma doença futura nos pulmões, você vai se recuperar com mais facilidade, tá bom? Isso é uma super vantagem dos exercícios. Então, a gente vai fazer, então, por exemplo, né, os músculos dos órgãos são diferentes dos músculos esqueléticos, que são esses músculos que ficam grudados no nosso esqueleto, tá? Então, nós vamos usar esse porque a gente tem mais convivência com ele. Se eu quero treinar o meu bíceps, eu vou fazer aqui a rosca direta, né? Ou a rosca martelo, ou outros exercícios aí para o meu bíceps. Mas, se eu vou no supermercado buscar uma compra, eu venho com a sacola assim, eu estou trabalhando o meu bíceps, né? Para mim é muito fácil. Mas se eu for colocar um pezinho aqui na minha mão e fazer 20 vezes, vai ficar mais pesado do que a sacola. Então percebam, para a gente exercitar o músculo, a gente precisa de um ritmo diferente da nossa rotina, tá bom? Então por isso que a gente vai fazer exercícios respiratórios que justamente obrigam o nosso pulmão a trabalhar de uma maneira diferente do que ele está acostumado com a nossa respiração em repouso, por exemplo. Tudo bem? Então, bexiga, faixa elástica ou toalha, né, que eu falei, ou simplesmente só os exercícios respiratórios. Tudo bem? Então, o primeiro exercício nós vamos puxar todo o ar possível pelo nariz, elevando os braços e soltando o ar pela boca, como se eu quisesse fazer um vaporzinho no espelho. Esse vai ser o primeiro, nós vamos fazer 10 vezes. Então vamos lá? Ou beleza? 3. Deixa sair tudinho, tá bom? E 10. Esse foi o nosso primeiro exercício. O segundo exercício, a gente vai usar a bexiga, tá bom? Então, percebam que o primeiro eu puxo o ar pelo nariz e solto o ar pela boca assim, ó, fazendo biquinho mesmo. Então, se você não tem bexiga, tem que fazer com biquinho, tá bom? Não adianta ficar com vergonha. Eu vou fazer com a bexiga. E percebam a vantagem de fazer a bexiga, porque como eu disse, a carga aqui no bíceps, a bexiga é a nossa carga para os nossos pulmões, tá bom? Então sempre lembrando uma coisa que eu não falei, de tentar manter a sua coluna o mais alinhada possível, beleza? Se você não consegue, pode encostar, mas mantenha a coluna reta, alinhada. Ou se você não consegue, na cadeira é mais fácil, tá? O pessoal que está acostumado a fazer meditação consegue fazer no chão. Fica a critério de vocês, beleza? Então, vamos lá com a bexiga. Solta. Ou
10 vezes também. Eu vou fazer alternado para quem estiver fazendo sem bexiga não ficar com vergonha de fazer biquinho sozinho, tá bom? Vamos lá. Mas se você tem uma bexiga, é melhor que você faça tudo com a bexiga. E 10. Ufa, essa altura eu tô já um pouquinho cansada. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tá conseguindo fazer, se você tá cansado, se você não conseguiu, se sentiu tontura, como você se sentiu. Ou se você já faz esses exercícios acompanhados aí do seu fisioterapeuta, tudo bem? Agora, nós vamos fazer em 3 tempos, puxando o ar, a inspiração. Então, eu vou encher o meu pulmão de ar 3 vezes e depois eu vou soltar tudo de uma vez. Tá bom? Então, vou demonstrar a primeira vez. E aqui, como eu falei, né, nós vamos trabalhar um pouquinho do fortalecimento dos músculos aqui das costas, trapézio, romboides. E na volta, a gente vai estar trabalhando, né, tanto na subida quanto na descida, a mobilidade dessa região. Combinado? Se você estiver fazendo com a toalha, vai trabalhar só a mobilidade. Se você estiver fazendo com a faixa elástica, a mobilidade e o fortalecimento. Combinado? Então, primeiro aqui, ó, só uma demonstração. E aí, uma dica, você pode ir evoluindo até alcançar 5 tempos ao invés de 3. E eu não posso fazer assim, ó, que no final não vai ter nem ar para soltar, né? Vamos pensar um pouquinho. Então aqui, ó, olha a minha boca, eu vou soltar pela boca para vocês perceberem, eu tô com a boca fechada. Ficou fácil? Evolui para 4 tempos, evolui para 5 tempos e volta aqui com a faixa elástica tensionada. Então vamos lá, coluna alinhada. Se você tem dores nos ombros, eu esqueci de falar, mas você faz só, tá bom? O próximo exercício, se o seu ombro já estiver muito cansado, você pode fazer só o movimento respiratório. Se o seu ombro tá ok, você vai continuar ou com a toalha ou com a faixa elástica. E nós vamos fazer o mesmo exercício, só que invertido.
Então, no anterior, eu estava fazendo puxa, 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 solta. Dessa vez, a gente vai puxar em uma vez e soltar em 3. E a última, eu solto até acabar, ou até próximo de acabar, tudo bem? Então, se você tem dificuldade de concentração, pensa só na sua respiração, porque esse acaba sendo um pouquinho mais difícil que o outro. Lembrando que dá também para evoluir até 5 tempos, tanto no primeiro, né, de puxar, quanto nesse de soltar. Vamos lá? Puxa o ar. Fiz em 4 tempos para vocês verem, tá bom? Vamos continuar em 3. Aí, muito bem. Vai conversando com o seu corpo. Se você não conseguiu fazer todos os exercícios, não tem problema, assiste essa aula até o final e vai colocando no seu dia a dia, né? Eu, como estou acostumada a fazer exercícios, para mim, respirar, né, é mais fácil. Mas para pessoas sedentárias, pode ser que esse exercício seja muito difícil. Então, se você não conseguiu fazer tudo, faz até onde deu. Amanhã você faz a outra parte e depois você vai colocando no seu dia a dia um exercício de cada vez. Então, só aqui vocês têm uma semana de exercícios para fazer. Se fizer uma segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, descansa sábado e domingo, faz um segunda, outro, terça e assim por diante, tá bom? O importante é treinar. Nosso último exercício, a gente vai fazer faz aí, ó, vamos ver a coordenação motora, né? A gente vai fazer um movimento aqui mais ou menos de pinça com o dedo do meio e o dedão, tá? E esse dedo, né, ele vai ficar posicionado aqui entre as sobrancelhas. Então eu vou ficar aqui de ladinho, só para vocês verem mais ou menos a posição, tá? E depois eu volto para lá, senão aqui vai ficar difícil para mim. Coloquei aqui, vou fechar o meu nariz desse lado, a minha narina desse lado, com o meu dedão e vou puxar o ar. Aí eu vou fechar essa aqui e vou soltar pelo outro lado. Aí eu puxo de novo por esse lado, fecho e solto pelo outro. Então eu vou puxar, fechar, soltar. Puxar, fechar, soltar. Puxar, fechar, soltar. Puxar, fechar, soltar. Beleza? Eu vou fazer assim, ó, só para vocês verem, mas tenta fazer com a técnica trocando aqui o dedo, tá? E aí, essa é uma técnica do yoga, então ela é muito legal, depois vocês podem pesquisar aí técnicas de respiração do yoga também, que vai aparecer outras opções. Então, ó.
É isso, beleza? Eu vou contar 10 no total, 5 de cada lado, e você pode fazer mais se você quiser, tá bom? Esse finalzinho foi só para se caso tenha ficado dúvidas, se você respira, por onde que solta, por onde que tampa. E essa foi nossa aula